Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Irmãos e irmãs, é interessante percebermos algumas páginas do Evangelho, onde nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele a segunda pessoa da Santíssima Trindade, expressa em oração, em louvor ou em súplica ao Pai o segredo da humanidade do seu coração. Soa-nos às vezes como que contraditório. Como que um Deus pode rezar? Como que um Deus precisa da oração? Aqui, primeiramente, nós precisamos adentrar o núcleo duro do coração da Trindade. E isso nos faz dizer uma coisa: Jesus não fala de si para si mesmo, mas a carne humana de Jesus, na qual brota desejos humanos, sentimentos humanos, e por isso agora em Deus há uma humanidade, fala com a sua divindade daquilo que lhe é humano. E nisso nós precisamos perceber nas entrelinhas aquilo que o Pai nos revela. A oração brota de um coração humano. Só os homens podem falar com Deus. Só os homens sentem esta necessidade de orar, de estar com o Pai, de fazer de um momento do seu dia, da sua vida, da sua história, uma oferta gratuita àquele que gratuitamente nos deu tudo. E daí, dentre as orações que o Cristo faz, hoje nós vemos uma oração de louvor. O Filho louva o Pai. E louva ao Pai por algo que soa-nos contraditório. Porque o Pai esconde. Interessante vermos esse louvor de Jesus, mas está em perfeita, vamos dizer assim, harmonia, para falar de uma linguagem musical. Está vibrando no mesmo tom, com a continuidade do Evangelho que ouvimos ontem. Ontem Jesus lamentou por Betsaida, Corazim, Cafarnaum, que não se convertia diante dos milagres. E em seguida agora Jesus louva a Deus, porque o Pai esconde. Meus irmãos e irmãs, não é uma oração egoísta da parte de Jesus, como se diz assim: é isso mesmo, Pai, já que eles não querem me ouvir, se esconda. Não. Jesus louva o Pai por mostrar a lógica do céu, a lógica que funciona no mundo espiritual, a lógica de verdade. Se quisermos entender sobre Deus, não nos compete sermos sábios e entendidos. Se quisermos conhecer a Deus, precisamos ser pequenos. Isto dá um desconforto muito grande nas almas que não entenderam o itinerário da mente a Deus. Isso causa um desconforto muito grande no mundo atual, porque o padrão de vida que é exaltado, buscado e colocado como o ideal é o padrão de se tornar grande. Nós precisamos ser grandes no nosso trabalho, nós precisamos nos tornar grandes profissionais, nós precisamos ganhar grande monta de dinheiro. As pessoas que são tidas na conta
de importantes são aqueles que são grandes sábios, grandes entendidos. Quanto se perde de tempo, de recurso, querendo ser grande. E, no entanto, meus irmãos e irmãs, quem quer ser grande nunca chegará ao entendimento de Deus. Deus se mostra, não é para os sábios. Deus também não se revela aos estudiosos e entendidos. Deus se revela aos pequenos. Quem quiser se fazer pequeno, entenderá, conhecerá de verdade quem é Deus. Aí nós precisamos voltar nosso olhar também para os cristãos que deram certo. Porque cristãos que deram errado tem um monte ainda hoje. Quem são os cristãos que deram certo? Os santos. Aqueles que viveram em tudo o amor mais perfeito a Deus. Os santos entenderam exatamente isso. Por mais que alguns, pela inteligência e pela sabedoria que lhes foi dado, receberam o título de grandes doutores, como por exemplo Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino nunca foi um homem grande, exceto na estatura. Tinha 1,90 m alguma coisa. São Tomás de Aquino era um homem simples, um homem humilde. Se fez pequeno. Dentro do mosteiro que vivia, se fez servo dos outros monges. E, por exemplo, por causa da sua humildade, se tornou o maior doutor das coisas de Deus. O maior teólogo que a igreja já conheceu. Ou se quisermos tomar um outro exemplo de alguém que poderia ostentar títulos, Agostinho de Hipona. Santo Agostinho era professor de retórica, sabia muito bem a língua grega, um profundo conhecedor da cultura romana. Perdão, o grego não, o grego ele tinha aversão. Ele era profundo conhecedor do latim. E conhecedor da cultura grega. Aí sim, o padre só inverteu o sentido aqui. E no entanto, Santo Agostinho, depois que encontrou-se com o Cristo, se tornou um homem simples. Abdicou sua cadeira de professor de retórica, dedicou-se à oração e viveu uma profunda busca pela verdade na simplicidade do seu coração. Ou então, de uma santa muito querida do nosso povo, Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da igreja. Se tornou doutora não porque gastou sua vida e sua juventude, morreu muito nova, aos 21 anos, debruçando-se sobre livros. Não, Santa Teresinha não é uma pessoa estudada, mas ela aprendeu a via de se tornar pequena, de se fazer humilde. Por isso aprendeu, recebeu de Deus uma grande consolação, recebeu o próprio Cristo. Veja, meus irmãos e irmãs, se quisermos descobrir uma alegria que culmina num louvor, nós precisamos redescobrir as coisas simples. Nós acostumamos-nos demais com o luxo, com a ostentação, com grandiosidades e perdemos o encanto com as coisas simples. O simples já não nos atrai. O comum parece que não tem brilho. Vez ou outra eu fico vendo algumas pessoas, principalmente quando nós padres vamos visitar alguém, e as pessoas querem, no intuito de nos agradar, fazer coisas mirabolantes dentro de casa, um prato sofisticadíssimo, e começa a tirar a vasilha da época da vovó e tudo mais para colocar. Não, porque o padre está vindo na minha casa, e esquece do mais essencial, o ser simples. O padre não está preocupado com a xícara de porcelana, com o talher, pode ser o copo de massa de tomate mesmo, não tem problema não. Sabe por quê? Porque de nada adianta ter sofisticação se não tiver amor, se não tiver acolhida. E às vezes, meus irmãos e irmãs, é no essencial que se mostra realmente o segredo de Deus. Deus não está no luxo, Deus não está na ostentação.
Deus está nas coisas simples. E só os simples entendem a Deus. Não é difícil de acharmos também pessoas sábias, entendidas, doutorados e mais doutorados, profissionais exímios nas suas funções, que diante de um pequeno problema desmorona, porque não conhece o segredo de Deus. Tem a ciência humana, mas não tem o mistério do céu. Até porque, desculpa o padre fazer um pouquinho de teologia, é algo um pouco mais árido. A inteligência humana reduz Deus. Deixa eu tentar explicar o porquê. Porque nós somos criaturas. E Deus é infinitamente mais. Infinitamente mais. Se a gente pensa no infinito, Deus é mais do que isso. E quando a gente, na nossa inteligência, tenta conhecer a Deus com o esforço humano, a gente reduz Deus ao nosso nível. A gente abaixa Deus, Deus se diminui. Deus, ele se torna um objeto do ser humano. Porque quando a gente precisa fazer ciência, o que o ser humano faz? Eu quero conhecer este livro, eu vou estudar este livro. Eu preciso, então, fazer com que esse livro seja abraçado por mim. Não no sentido literal, né? Mas no sentido intelectual. Eu preciso tomar este livro e entendê-lo perfeitamente nos critérios da minha razão. Não tem como eu fazer com Deus como eu faço com qualquer objeto da ciência, ainda o ser humano. Por exemplo, os cientistas, os biólogos, tomam um ser humano, pegam um cadáver, colocam ali na mesa e agora nós vamos estudar o corpo humano. Não tem como fazer isso com Deus. Não tem como eu pegar Deus, pôr Deus na mesa e falar assim, agora nós vamos entender Deus. Se eu quiser fazer isso, eu diminuo quem é Deus. Por isso a inteligência humana, ela nunca é capaz de conhecer os mistérios de Deus. Deus, se quisermos entendê-lo, nós vamos cair num profundo absurdo. Porque Deus não foi feito para ser entendido pelo ser humano. Aliás, Deus é que nos faz, né? Mas vocês entenderam o que o padre quis dizer. Deus foi feito para ser amado pelo ser humano. E é por isso que se tornou um mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Porque se amamos a Deus, aí acontece um grande mistério. Não é mais o homem que se direciona com sua força para entender Deus. Deus se mostra, Deus se revela. Nos tornamos tão sábios nas coisas de Deus, que pessoas que gastaram a vida inteira lendo e estudando a vida dos santos, a alta teologia, não conseguem adquirir a fé, por exemplo, de uma senhora analfabeta que se aproximou do Senhor. Entendem? Deus se revela aos simples, Deus se revela aos pequenos. E isso não é malabarismo humano, não é esforço humano para que, como São Paulo diz, para que ninguém se glorie de si mesmo, mas se tivermos um motivo de nos gloriar, seja do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, redescobrir a simplicidade, redescobrir as coisas simples, o cotidiano, porque é aí, no chão da vida, que Deus está. É no alvorecer da manhã, no sol nascendo, que nasce todo dia e que nós sequer percebemos a sua beleza, que Deus vai mostrar a sua glória. Às vezes, meus irmãos e irmãs, é numa florzinha que nasce no meio de uma pedra que nós vamos entender o mistério de um Deus que quer converter o nosso coração. E nós perdemos o encanto, nós perdemos a capacidade de perceber o simples, as coisas simples e de ser simples. Só termino com outro exemplo de o quanto nós, homens do século 21, perdemos a capacidade de ser simples. É que, vez ou outra, acontecem algumas questões aqui com os nossos funcionários da Serra, e eles chegam para a gente assim, padre, está acontecendo isso, isso, isso e isso. E aí a gente pergunta assim, como é que você fez para resolver isso? Qual que é a sua proposta para resolver essa situação? Aí tem hora que dá até vontade de rir, porque é um plano tão mirabológico, assim, não, vamos fazer isso, 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 isso e isso. E a gente só fala assim, você já tentou fazer dessa maneira? Algo muito mais simples.
Padre, não tinha pensado nisso. Parece que nós esquecemos que o simples é a receita para tanta coisa. Queremos fórmulas. Parece que quanto mais papel a gente gasta, talvez a solução seja melhor. E às vezes nós nos esquecemos do que é banal, do que é simples. Se esquecemos o simples, mais cedo ou mais tarde, vamos esquecer-nos de Deus. Que o Senhor nos conceda esta graça, meus irmãos e irmãs, de viver a santa simplicidade. Porque é nas coisas simples. E aqui, desculpe-me, eu já ia terminar, mas não posso deixar de dizer isso. Ser simples não significa ser também desleixado. Tem muita gente, e aqui eu preciso ser profeta para a própria igreja, que não entendem a simplicidade, transformam a simplicidade na simploriedade. Não. Ser simples é querer buscar as coisas mais comuns, mas isso não dispensa o zelo e o nosso esforço de dar o melhor. Ser simples significa fazer o que precisa ser feito com amor, porque é o amor, de fato, que nos faz conhecer Deus. Aí volta o padre para a teologia, né? Porque a inteligência reduz Deus, mas o amor é a medida da revelação. Deus se revela aos pequenos, porque os pequenos não estão preocupados com o mistério da Santíssima Trindade. Como é que Deus pode ser 3 em 1? Deus não está preocupado com a união hipostática. O que é isso, padre? É um nome técnico para falar que em Jesus há 2 naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Não, os pequenos não estão preocupados com isso. Os pequenos estão preocupados em amar a Deus. E aí entendem perfeitamente que Deus é 3 em 1, entendem perfeitamente que Jesus é homem em Deus, entendem perfeitamente que aquele pão depois de consagrado é o próprio Cristo, sem precisar de falatório, sem precisar de doutrina, sem precisar de explicação, porque eles têm algo que às vezes os grandes não têm, eles têm amor. E o amor é a chave do conhecimento para Deus. Sejamos, irmãos e irmãs, capazes de acolher o Deus que é simples no cotidiano e na simplicidade da nossa vida. Aí descobriremos sim a força poderosa desse Deus que não se reduz a nada do que Ele criou, porque Ele é infinitamente mais. Tem até uma música, né? Dono de toda a riqueza, sabedoria e poder, mas ninguém o explica. Basta que nós tenhamos a coragem, meus irmãos e irmãs, de vivermos a santa humildade, que é ser o que é diante de Deus e viver as coisas como elas são. E aí descobriremos a face de Deus que está insistentemente desejando nos falar. Sabe por quê? Porque Deus não é uma invenção da igreja. E Deus também não está morto. Deus é um ser e este Deus está vivo. E como qualquer ser humano, e em Deus há uma humanidade, e como qualquer ser pessoal, Deus fala, e Deus continua falando, para além do que já foi escrito na Sagrada Escritura, para além do que já foi comunicado na Sagrada Tradição, Deus continua falando. Se nós não o ouvimos, é porque ainda queremos ser grandes e estamos com o nosso coração vou mudar a palavra para não pesar muito. Nós estamos com o nosso coração entulhado de grandes coisas. Esvaziemo-nos e tenhamos a coragem de nos fazer pequenos, porque aí sim vamos ouvir a voz de Deus, que é simples e se revela ao simples. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor nosso Deus as nossas preces.